Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Inganga. Vamos falar hoje sobre um assunto que sempre gera dúvida. E eu concordo nas dúvidas que me chegam aí, que as pessoas perguntam. É com relação à validação de iniciação, tá? Ou reconhecimento da iniciação. Talvez o que eu vá dizer aqui seja um pouco polêmico, ou bastante, mas nós precisamos raciocinar, não é? Bom, vamos lá. Primeiramente, a iniciação, ela é um rito de passagem, tá? É um rito onde os seus pares, sejam eles encarnados ou desencarnados, reconhecem, né, a sua presença, né, e o seu caminho dentro daquela egrégora ou daquela vertente, não importa, tá? A primeira coisa sobre iniciação que vocês precisam saber é isso. Por isso que não existe auto-iniciação, tá? Porque você precisa ser reconhecido, né? Seja pelas entidades que você está trabalhando, ou aprendendo, ou seja, pelos seus pares, né? Tem que ser pelos dois, na verdade, tá? Não é o, é e, né? Porque você tem uma egrégora aqui, você tem uma família aqui na Terra, certo? Você tem um começo, você tem pessoas vivas, né? Que te dão algumas outorgas, né? Para determinados fins. A questão é quando você começa a ver, e a Quimbanda, ela não tem uma regulamentação, ela não tem isso, né? Ela existe, isso é transmitido, né? E criou-se várias vertentes, né? Várias formas de culto. Então, guardem isso, formas de culto, tá? A Exu e Pombogira. E a outras entidades, se for o caso. Então, quando a gente pensa, eu vou trazer alguns paralelos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando a gente pensa em Quimbanda, tá? Eu sempre trago, né? Eu sempre coloco para vocês que eu venho da Quimbanda das Almas, certo? Que é uma vertente um pouco mais antiga da Quimbanda, né? Que até tem uma falta de entendimento, tem uma romantização quando você procura no Google, mas não é bem assim. Enfim. E vocês sabem que existem outras, tem a Malay, né, que eu tenho muito contato com o pessoal, né, com os mestres, tem a Congo, né, tem a Nagô, tem a Missuru, que é Missurumim, se eu não me engano. O que mais? Tem a Quimbanda independente, tem a Quimbanda tradicional, enfim, são várias. Mas vamos lá. Vamos pensar no culto, tá? O que todas elas cultuam? Sem exceção. Exu e Pombogira. E seu maioral. Mas e Lúcifer? Eles chamam de maioral. O nome não importa, tá? Asmodeus, não importa, certo? É maioral, ok? Você pode dar um nome, você pode dar um cargo, mas sempre vai ser seu maioral, certo? Não importa qual culto. Algumas trabalham com outras entidades, né? Mas enfim, isso vai depender da casa, vai depender do sacerdote, vai depender dos chefes, né? Dos poderosos mortos, e aí eu não vou dizer se são exatamente Exus e Pombogiras, mas vamos colocar como poderosos mortos, desencarnados.
que estão presentes ali e estão fazendo, né, seguindo um curso. A quimbanda, de fato, ela é um culto aos ancestrais. Os meus ancestrais, os ancestrais dos adeptos, os ancestrais dos quimbandeiros que estão na casa, tá? Ou em qualquer vertente. Então, por isso que às vezes a gente tem aí algumas diferenças de como é visto, como é trabalhado aquela quimbanda. Então, a gente tá falando de culto, ok? Como é cultuado, tá? Agora, de fato, e aí eu concordo com o seu Tata Caveira, quando ele fala isso, não tem como discordar dele. E eu já falei sobre esse assunto com alguns mestres bem antigos de quimbanda, tá? Pessoas bem antigas, eu tô falando de pessoas com 20, 30, 40 anos de quimbanda. Quando eu falei isso pra eles, eles concordaram comigo. Quimbanda é quimbanda. O resto é a forma que você cultua. Mas quimbanda é quimbanda. Não importa o nome que venha na frente ou atrás, né? O prefixo ou o sufixo, não importa, tá? Não importa, então é quimbanda. Isso é um ponto extremamente importante para vocês entenderem onde eu quero chegar. Quando a gente pensa em iniciação, né? Isso não é diferente, por exemplo, no candomblé. No Ifá eu nunca vi isso, então eu não posso afirmar. Mas no candomblé, embora eu nunca tenha pertencido ao candomblé, eu conheço pessoas que, né, pertencem ao candomblé. Babalorixás e alorixás, né? Inclusive, um grande beijo e abraço para eles, né, meus grandes irmãos aí. Quando você pensa na iniciação, a pergunta que tem que ser feita é: você está se iniciando naquele culto? Ou você está se iniciando realmente na base daquele culto? Por exemplo, eu estou me iniciando, no caso da quimbanda, no Exu, na Pombogira e no seu maioral. Eu estou me iniciando em relação aos meus ancestrais, ou eu estou me iniciando naquele culto? Porque se vocês estiverem se iniciando no culto, a iniciação, ela é reconhecida. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos na casa que vieram de outras quimbandas. Eles foram iniciados em outras quimbandas, tá? Em outros cultos. E a iniciação deles foi reconhecida. O chefe da casa reconheceu a iniciação deles. A única coisa que ele deixou claro, e hoje pra mim faz muito sentido, porque na época, quando ele falou, eu não entendi tão bem, você não foi iniciado em Exu, Pombogira e Maioral, né, nesse campo no astral. Você foi iniciado no culto. Então, essa casa não tem esse culto. Não é desta forma. Alguns casos, ele fez só uma complementação da iniciação, que faltava, que era justamente, né, essa questão com ancestrais, essa confirmação, né, de pacto com o seu próprio Exu, né? Então faltaram algumas, vamos dizer assim, algumas coisas, algumas etapas, tá? Na iniciação. Outros, não, né? Eu não vou dizer para vocês que se anula isso, não se anula. Você apenas corta uma ligação, porque existe sim egrégoras do outro lado, existem egrégoras aqui na Terra deste culto, tá? Então você corta uma ligação e aí a pessoa faz realmente a iniciação em Exu, Pombogira, Maioral e sua ancestralidade, tá? E é o tipo de iniciação
que não é do culto. Não é do culto. Porque seria contrário ao que o próprio chefe da casa diz. Então não é do culto, tá? Não é do culto. É a iniciação na Quimbanda, no reino de Exu, na doutrina, né, dos reinos de Exu, na doutrina que traz a sua ancestralidade, né, junto com você e é reconhecida por ela. Porque não adianta você querer estar na Quimbanda, se iniciar na Quimbanda, se a sua ancestralidade não aceita. E ela é trazida assim na iniciação, tá? Ela é trazida na iniciação, eles participam ali, né, ativamente, tá? Então ela precisa reconhecer o seu caminho, porque você não está aqui na Terra independente dela. Se não for o seu caminho, ela não vai reconhecer, ela não vai aceitar. Eu tenho um caso de uma moça que foi iniciada numa outra quimbanda, que eu não vou dizer qual, tá? Nem onde. Que a vida dela depois da iniciação virou o caos. O caos geral e absoluto. Certo? Aí a gente foi ver, né? Teve, sim, no caso dela, teve que fazer todo um trabalho, foi bem complexo, pra quebrar esse vínculo, entenderam? Pra ela conseguir respirar. Porque ela não tava conseguindo, ela tava ladeira abaixo mesmo. Hoje, né, a gente tá conseguindo recuperar, é algo devagar. Por quê? A ancestralidade dela não reconheceu, não aceitou aquilo. Entenderam? Então não adianta. Ah, eu quero. Primeiro a gente tem que ver com a sua ancestralidade se é permitido, se ela aceita. Ela deseja. Entendem isso? Tá? Então, por exemplo, quando eu penso em candomblé, né? No Ifá eu não vi nada diferente, mas no candomblé também se inicia no culto. Porque não faz sentido, né? Eu faço uma iniciação em orixá, né? Que eu sei que é assim, que é feito, é uma iniciação, na verdade. Eu vou lá, faço uma iniciação em orixá. Aí, eu tô lá no candomblé queto, sei lá, né? Tô no candomblé queto, que é orixá, certo? Aí, eu não quero mais o candomblé queto. Eu quero ir pra candomblé Angola. Que eu não sei se deveria se chamar Angola, porque eles não... Dificilmente eles cultuam em Quice, né? Então, eles cultuam orixá. Deveria ser em Quice, mas, enfim, eu não posso falar nada. Nesse ponto, eu sou só uma estudiosa. E aí, você chega lá no candomblé Angola e falam que você tem que se iniciar em orixá. Você fala, cara, mas eu já me iniciei em orixá. Como que eu vou me iniciar de novo? Isso se eles não te deram outro orixá. Então, assim, tudo bem, né? Eu penso assim, sei lá, eu sou iniciada em Xangô. Isso mesmo, tá? Aí eu vou lá no outro lugar e falo assim, agora você tem que se iniciar algum. Eu vou falar, pô, tem algo errado aí, porque eu também sou iniciada em algum. Mas, enfim. Né? Mas vamos pensar um que eu não seja iniciada. Puta, tá difícil, pelo menos os principais eu tenho todas, mas sei lá, vamos pensar em uma coisa muito absurda. Sei lá, ser iniciada em Olokun, né? Ninguém se inicia em Olokun, mas vamos lá. É absurdo isso, tá? Não sei do candomblé, não me fala não. Então, se eu for ser iniciada, aí ele vai falar, não, você vai ter que ser iniciada em Olokun. Eu falo, poxa, mas eu já tenho um monte de orixá aí que eu fui iniciada no Ifá. Ah, mas você foi iniciada no Ifá. Ou, de repente, até exigem mesmo. Ah, você vai ser iniciada em Xangô. Ou você vai ser iniciada em Oxum. Ou você vai ser iniciada em Oiá. Né? Eu tô falando
disso, porque isso é mais fácil de vocês entenderem, né? Fica um negócio estranho, porque ou eu fui iniciada no orixá, inclusive no Ifá, ou eu fui iniciada no culto. E tem diferença. Por exemplo, no Ifá você tem iniciação no culto. E depois você tem as iniciações em orixá, se você desejar, certo? Então você é iniciada no culto, você faz as suas iniciações em orixá e depois você faz uma confirmação na iniciação do culto. Até ter realmente uma iniciação em sacerdotal de fato, tá? Um babalô, uma Yanifá. Então, assim, eu tô falando o que eu conheço, o que eu vivo, certo? A Quimbanda não é diferente, né? Então, você foi iniciada naquele culto ou você foi iniciada nos reinos de Quimbanda, na Quimbanda, no que representa a Quimbanda no plano espiritual, né? Que são todos aqueles reinos, aquelas falanges, aquelas legiões, seu maioral, né? Como seria, vamos colocar assim, como o senhor de tudo, certo? É essa pergunta que vocês têm que fazer. É importante isso, né? Porque depois vocês podem vir a ter problemas. Inclusive, muitas vezes, até mesmo após a iniciação, porque a sua ancestralidade não aceita aquilo. E as pessoas são teimosas. E, infelizmente, também tem sacerdotes que não estão preocupados com isso. Se de 10 iniciados, um ter problema, ele tá no lucro. Ou 2 terem problema, ele tá no lucro. Porque é caro. É bem caro. Então ele já garantiu ali. Gente, eu tô falando, é triste isso, mas é real. Entenderam? É real, tá? Então, pensem nisso, façam as perguntas certas, tá? Deixe claro o que você deseja, como você deseja. Acontece que a maioria entra na Quimbanda sem saber nada. Acha que é a Umbanda. Entendem? E não é, tá? Não é a Umbanda. Não é algo tão simples assim. A Umbanda, ela é muito simples. Eu sou sacerdotisa de Umbanda. Ela é muito simples em muitas coisas. Ela não cria vínculos com você. A casa, né, o terreiro de Umbanda, na qual eu dirijo, não vai criar vínculo com ninguém. Entendem? Nem ela conosco. Ela está lá, ela está trabalhando, ela está servindo a orixá, poderosos mortos da Umbanda, porque também são, né, ancestrais, mas de uma outra forma, né? Mas não tem esse processo iniciático, entendem? Não existe de fato, né? Existem as coroações de cargos, etc, da casa, né? A hora que ela não quiser mais, ela pega as coisas dela e ó, vai para outro lugar. Não tem problema nenhum. Entenderam? Agora, na Quimbanda, a coisa é diferente. Porque a gente trabalha, a gente está inserido em um mundo, um contexto muito mais visceral. Eu gosto dessa palavra, que uma vez uma filha falou isso pra mim. Ela falou, nossa, a Quimbanda é muito visceral. É. E por isso que a sua ancestralidade precisa aceitar que você esteja ali. Porque às vezes não é o caminho seu, não é o que a sua ancestralidade durante milênios, né, centenas de anos, seja lá o que for, entende como caminho para a continuidade deles, entendem? Então, isso vocês têm que pensar, vocês dependem da ancestralidade de vocês. Sem ela, vocês não teriam nem existido aqui, tá bom? Um grande beijo da Mameta Nganga pra vocês. Tchau, tchau.
Ao invés de refazer o vídeo que eu fiz, eu resolvi fazer só uma complementação que me faltou colocar. Quando você pensa em ordens iniciáticas, por exemplo, né? Você faz uma iniciação naquela ordem, naquele culto, né? Eu sou iniciada na Rosa Cruz. Eu sou iniciada na Telema. Ah, mas você foi iniciado na Rosa Cruz. Então, a Telema tem que te reconhecer? Tem que reconhecer minha iniciação? Não. Da mesma forma, quando você pensa em maçonaria, né? Ah, eu fui iniciado, né? No caso de um homem, eu fui iniciado por exemplo, na grande loja. Se a grande loja na qual você foi iniciado, dentro do complexo administrativo da maçonaria aqui no Brasil, por exemplo, tá? Que existe. E você quiser ir para o Grande Oriente, a sua loja precisa ser reconhecida. Aí, não sei, talvez você não precise fazer uma nova iniciação. Então, quando a gente pensa em iniciação, neste caso, nós estamos pensando naquele culto, naquela forma de trabalhar, naquela forma de se aprender, naquele caminho que é dado, tá? E você tem que ser reconhecido pelos seus pares, senão você não é iniciado, né? Então eu tô dando um paralelo, né? Porque eu falei mais das religiões, né? Dos cultos de matriz africana aqui na Terra, aqui no Brasil, por exemplo, mas eu não falei das ordens iniciáticas, né? Que são ordens iniciáticas, né? Elas funcionam de forma um pouco diferente, né? Mas, de qualquer forma, você precisa do reconhecimento, sejam dos seus pares ou seja de um corpo administrativo, tá? Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.